Sente que as suas pernas já não têm a mesma força para subir as escadas? Ou que um simples saco de compras do Pingo Doce parece pesar o dobro do que pesava há uns anos? Talvez tenha reparado que levantar-se da sua cadeira favorita exige um bocadinho mais de esforço, um empurrão extra com as mãos. Esta não é apenas uma sensação, é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60 anos. É a perda silenciosa de músculo, uma ladra que nos rouba a força, a independência e a confiança. Sentimos-nos mais frágeis, com mais medo de uma queda, e começamos a dizer não a coisas que antes adorávamos fazer, como uma longa caminhada pela praia ou brincar no chão com os netos. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta perda não é uma sentença inevitável da idade? E se o segredo para travar e até reverter este processo estivesse escondido nos alimentos mais simples e tradicionais que já tem na sua cozinha? Neste vídeo, vamos descobrir juntos como combinar os nossos habituais arroz e pão com certos alimentos poderosos que podem reconstruir a sua força, um garfo de cada vez. Fique comigo até ao fim, porque o último alimento que vou partilhar é algo que muitos não associam a músculos fortes, e vai certamente surpreendê-lo. Vamos então começar a desvendar este segredo, e o primeiro passo é algo tão humilde, tão comum no nosso dia a dia, que muitas vezes nem lhe damos o devido valor. Estou a falar do ovo. Sim, o simples ovo. Durante anos, o ovo foi o vilão, acusado de aumentar o colesterol e de fazer mal ao coração. Mas hoje, a ciência mostra-nos uma história completamente diferente, especialmente para quem já passou dos 60. Pense no ovo como uma pequena cápsula de força pura. Cada ovo contém cerca de 6 a 7 gramas de proteína da mais alta qualidade. E o que é a proteína? É literalmente o tijolo com que o nosso corpo constrói e repara os músculos. Depois dos 60, o nosso corpo torna-se um pouco mais preguiçoso a usar a proteína que comemos. É um processo chamado resistência anabólica. Isto significa que precisamos de mais proteína, e de proteína de melhor qualidade, apenas para manter a massa muscular que temos e ainda mais para a reconstruir. E é aqui que o ovo se torna o nosso melhor amigo. A proteína do ovo é tão perfeita que os cientistas a usam como padrão de ouro para medir a qualidade de outras proteínas. É facilmente absorvida e utilizada pelo nosso corpo, mas os benefícios não ficam por aqui. A gema, aquela parte dourada que tantos de nós aprendemos a evitar, é um tesouro nutricional. Contém vitaminas essenciais como a D, que é crucial para a saúde óssea e muscular, e a B12, vital para a energia e a função nervosa. E contém colina, um nutriente fundamental para a saúde do nosso cérebro, ajudando a manter a nossa memória afiada. A questão do colesterol? Estudos mais recentes e abrangentes mostraram que, para a maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos tem um impacto muito pequeno no colesterol do nosso sangue. O nosso corpo é inteligente. Se comemos mais colesterol, ele simplesmente produz menos. Então, como é que podemos transformar este superalimento num pilar da nossa luta contra a perda de músculo, especialmente quando o combinamos com o nosso pão ou arroz? É mais fácil e delicioso do que imagina. Pense no seu pequeno almoço. Em vez de comer apenas uma fatia de pão com manteiga ou doce, que é maioritariamente hidratos de carbono, experimente adicionar 1 ou 2 ovos. Pode ser um ovo cozido, simples e rápido. Enquanto o pão está na torradeira, o ovo coze. Esmague-o com um garfo, junte um fio de azeite, uma pitada de sal e pimenta e barre no pão. É uma refeição completamente diferente. Ou que tal ovos mexidos? Bata 2 ovos com um garfo, junte-os a uma frigideira quente e em poucos minutos tem um acompanhamento cremoso e rico para o seu pão. Esta simples mudança no pequeno almoço dá ao seu corpo, logo pela manhã, os tijolos de que ele precisa para começar o dia a reparar os músculos, em vez de os deixar degradar. E ao almoço ou jantar? O arroz que tanto gostamos pode ser elevado a outro nível. Imagine um simples arroz de tomate, bem soltinho e saboroso. Agora, imagine-o com um ovo estrelado por cima, com a gema a escorrer e a misturar-se no arroz.
Não só é uma imagem reconfortante da nossa infância, como é uma combinação nutricionalmente perfeita. Os hidratos de carbono do arroz dão-lhe energia e a proteína do ovo vai diretamente para os seus músculos. Outra ideia fantástica é ter sempre ovos cozidos no frigorífico. Coza uns 4 ou 5 no início da semana. Quando fizer uma salada de arroz, ou mesmo um simples arroz branco para acompanhar o prato principal, pique 1 ou 2 ovos cozidos e misture. Adiciona sabor, textura e, o mais importante, uma dose potente de proteína sem qualquer esforço. Lembre-se daquela senhora, a Dona Amélia, que se queixava de já não ter força para cuidar do seu pequeno jardim. O médico dela sugeriu-lhe algo tão simples: comer 2 ovos todas as manhãs. Ela riu-se, achou que não faria diferença. Mas começou. Ao fim de um mês, sentiu que já não precisava de se apoiar tanto para se levantar do banquinho do jardim. Ao fim de 2 meses, conseguiu carregar o saco de terra de 5 quilos do portão até o quintal. Foi uma pequena mudança no prato que lhe devolveu uma grande parte da sua alegria e independência. E não se trata de comer ovos a todas as refeições, todos os dias. Trata-se de os ver como uma ferramenta poderosa e fácil de usar. Um ovo por dia, ou mesmo alguns por semana, pode fazer uma diferença que sentirá nos seus braços, nas suas pernas e na sua energia geral. É um dos primeiros e mais importantes passos para dizer ao seu corpo: ainda não desisti, vamos ficar mais fortes juntos. Agora, os ovos são um começo fantástico, especialmente para as manhãs, mas o nosso corpo precisa de proteína ao longo de todo o dia. E para as nossas refeições principais, como o almoço e o jantar, existe outro grupo de alimentos, profundamente enraizado na nossa cultura portuguesa, que é um verdadeiro campeão na construção muscular. E esse campeão, que tantas vezes brilha nos nossos pratos mais tradicionais, são as leguminosas. Sim, estou a falar do nosso feijão, do grão de bico, das lentilhas, das favas. Estes alimentos humildes são verdadeiras potências nutricionais, especialmente quando se trata de construir e manter a nossa força muscular depois dos 60. Muitas vezes pensamos que a proteína vem apenas da carne ou do peixe, mas as leguminosas são uma fonte incrível de proteína vegetal e trazem consigo uma série de outros benefícios que são cruciais para a nossa saúde nesta fase da vida. Para além da proteína, são riquíssimas em fibra. E por que é que a fibra é tão importante? Porque ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar como um relógio, prevenindo problemas tão comuns como a obstipação. Uma boa saúde intestinal é a base de tudo. A fibra também nos ajuda a sentir saciados por mais tempo, o que evita que petisquemos alimentos menos saudáveis entre as refeições e ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Uma das combinações mais perfeitas e inteligentes da gastronomia mundial e que nós, em Portugal, fazemos com mestria, é a junção de arroz com leguminosas. Pense no clássico arroz de feijão. Não é apenas delicioso e reconfortante, é uma obra-prima nutricional. O arroz e o feijão, quando comidos juntos, fornecem todos os aminoácidos essenciais, formando uma proteína completa, tal como a da carne ou dos ovos. É uma forma econômica, saudável e sustentável de dar aos seus músculos exatamente aquilo de que eles precisam. Então, como podemos incorporar mais destas maravilhas nos nossos pratos de arroz ou para acompanhar o pão? As opções são infinitas e fazem parte da nossa alma culinária. Em vez de um simples arroz branco, por que não fazer um arroz de feijão manteiga para acompanhar umas pataniscas ou um pouco de peixe frito? Ou um arroz de grão, malandrinho, para servir com bacalhau? Um prato de lentilhas estufadas com legumes, servido com uma porção de arroz, é uma refeição completa que aquece o corpo e fortalece os músculos. E não se esqueça das sopas. Uma boa sopa de feijão com couve, bem rica e espessa, comida com uma fatia de broa de milho, não é apenas um prato de entrada. É uma refeição poderosa. O pão serve para absorver aquele caldo nutritivo e, juntos, fornecem uma combinação de proteína e hidratos de carbono complexos que lhe darão energia sustentada por horas. Outra forma incrivelmente fácil é usar as leguminosas em lata ou frasco,
que já vêm cozidas. Tenha sempre na sua despensa uma lata de grão de bico e uma de feijão frade. Quer fazer um almoço rápido? Salteie um pouco de cebola e alho em azeite. Junte uma lata de atum e uma lata de feijão frade escorrida. Sirva com um pouco de arroz e tenha uma refeição rica em proteína em menos de 15 minutos. O grão de bico é extremamente versátil. Pode adicioná-lo a saladas, a estufados ou até mesmo transformá-lo numa pasta deliciosa. O hummus, para barrar no pão. É muito simples de fazer. Basta triturar o grão de bico cozido com um dente de alho, sumo de limão, um pouco de azeite e sal. Fica uma delícia e é muito mais nutritivo do que a maioria das manteigas ou doces. Lembro-me do Sr. Joaquim, um vizinho meu, que se reformou e começou a sentir-se muito cansado. O médico disse-lhe que a sua dieta era pobre em proteína e fibra. A mulher dele, a dona Lourdes, começou a fazer 2 a 3 vezes por semana. Pratos como feijoada à transmontana, numa versão mais leve, rancho ou um simples grão com espinafres. Ele adorava. E ao fim de alguns meses, a diferença era notória. Tinha mais gênica, como ele dizia, e até voltou a pegar na sua pequena horta, algo que já tinha abandonado por falta de forças. O segredo estava ali, na comida de conforto, na comida da nossa terra. E ainda há mais um tesouro do nosso mar que é perfeito para esta missão. É rápido, prático e uma bomba de nutrientes. Estou a falar do peixe em conserva. As nossas sardinhas, o atum, a cavala. Ter umas latas disto na despensa é como ter um seguro de saúde. São uma fonte fantástica de proteína de alta qualidade e, além disso, são ricos em ômega 3, uma gordura saudável que é um poderoso anti-inflamatório. O ômega 3 ajuda a proteger o nosso cérebro, a nossa visão e as nossas articulações, aliviando as dores que muitas vezes nos impedem de nos mantermos ativos. E a forma de os consumir não podia ser mais simples. Uma sandes de atum, com um pouco de cebola picada e salsa numa boa fatia de pão de mafra, é um almoço rápido, barato e que cumpre a sua missão de nutrir os músculos. E as sardinhas? Uma lata de sardinhas em azeite simplesmente esmagadas com um garfo e barradas numa fatia de pão torrado é um pitel dos deuses. Se escolher sardinhas com espinha, ainda melhor. As espinhas são tão moles que nem se sentem, mas são uma fonte incrível de cálcio, fundamental para manter os nossos ossos fortes e prevenir a osteoporose. Combinar com arroz também é muito fácil. Faça um arroz branco soltinho e no final misture uma lata de cavala em filetes, um pouco de pimento vermelho picado e uns coentros. Fica uma salada de arroz morna, deliciosa e super nutritiva. O peixe em conserva é a prova de que não é preciso gastar muito dinheiro ou passar horas na cozinha para comer bem e cuidar dos nossos músculos. É a solução perfeita para aqueles dias em que chegamos a casa cansados e sem vontade de cozinhar. Em vez de optarmos por algo processado, abrir uma lata de sardinhas é um gesto de amor pelo nosso corpo. Agora, já falamos de ovos, leguminosas e peixe em conserva. São todos fantásticos, mas guardei para o fim algo que pode ser a peça que faltava no puzzle da sua alimentação, especialmente para os lanches ou para o final do dia. É um alimento cremoso, versátil, e que muitas vezes associamos apenas a sobremesas ou pequenos almoços, mas que é um gigante na construção muscular. Estou a falar dos laticínios ricos em proteína, como o iogurte grego, o queijo fresco ou o nosso maravilhoso requeijão. Estes alimentos são diferentes dos iogurtes normais ou do leite. O processo de fabrico do iogurte grego, por exemplo, remove grande parte do soro, resultando num produto muito mais espesso, cremoso e, o mais importante, com quase o dobro da proteína de um iogurte normal. O queijo fresco e o requeijão seguem um princípio semelhante, concentrando a proteína do leite num formato sólido ou semissólido. A grande vantagem da proteína destes laticínios é que uma grande parte dela é caseína. A caseína é uma proteína de digestão lenta. Isto significa que ela liberta os seus aminoácidos na corrente sanguínea de forma gradual ao longo de várias horas. Por que é que isto é importante?
porque fornece aos nossos músculos um fluxo constante de tijolos para se repararem, mesmo quando não estamos a comer, como por exemplo, durante a noite. Comer uma pequena porção de requeijão ou iogurte grego antes de dormir pode ajudar a prevenir a degradação muscular que ocorre naturalmente enquanto dormimos. Além da proteína, são fontes excepcionais de cálcio, o que, como já vimos, é o parceiro ideal da proteína para manter todo o nosso esqueleto forte e resistente a fraturas. E muitos iogurtes contêm probióticos, as bactérias boas que cuidam da saúde do nosso intestino, melhorando a digestão e fortalecendo o nosso sistema imunitário. Então, como os integramos com o nosso pão e arroz? Com pão é a combinação mais natural do mundo. Uma fatia de pão de centeio ou de mistura barrada com um bom requeijão, temperado com uma pitada de pimenta preta e um fio de azeite, é um lanche ou um pequeno almoço divinal. Ou fatias de queijo fresco sobre uma tosta, talvez com umas rodelas de tomate e orégãos. É simples, rápido e incrivelmente nutritivo. E aqui vem a parte surpreendente: a combinação com arroz. Pode parecer estranho à primeira vista, mas um pouco de iogurte grego natural, sem açúcar, pode ser usado como um molho cremoso para pratos de arroz. Imagine um arroz de frango desfiado que ficou um pouco seco. Uma colher de iogurte grego misturada no final vai torná-lo úmido e cremoso, adicionando uma dose extra de proteína. É uma técnica muito usada em cozinhas do Médio Oriente e da Índia e funciona maravilhosamente. Mas uma forma ainda mais simples é pensar nestes laticínios como o complemento perfeito para uma refeição à base de arroz. Acabou de almoçar um prato de arroz de marisco? Em vez de uma sobremesa cheia de açúcar, coma uma pequena taça de iogurte grego com uns pedaços de fruta. Desta forma, está a fechar a sua refeição com mais uma dose de proteína de digestão lenta, garantindo que os seus músculos ficam nutridos por mais tempo. Como pode ver, reconstruir a força muscular não se trata de dietas complicadas ou de comer alimentos estranhos e caros. Trata-se de regressar ao básico, aos alimentos que conhecemos e amamos, e de os combinar de forma inteligente. Trata-se de olhar para o seu pão de cada dia e pensar: como posso adicionar-lhe um ovo, um pouco de paté de sardinha ou umas fatias de queijo fresco? Trata-se de cozinhar aquele arroz soltinho e pensar: que tal juntar-lhe um pouco de feijão ou grão para o tornar ainda mais poderoso? Estas pequenas mudanças, feitas de forma consistente, acumulam-se. Começam por lhe dar um pouco mais de energia. Depois repara que já não se cansa tanto a subir a ladeira da sua rua. Um dia dá por si a levantar o seu neto ao colo sem aquele gemido de esforço. São estas pequenas vitórias que lhe devolvem a vida. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar e de se fortalecer, desde que lhe dê as ferramentas certas. Não precisa de se tornar um atleta. O objetivo é ter força para ser independente, para desfrutar da sua vida ao máximo, para viajar, para cuidar do seu jardim, para ser uma presença ativa e forte na vida da sua família. O seu corpo é a sua casa, o único lugar que tem para viver. Cuide bem dele. Agora quero muito saber de si. Qual destes alimentos já é um favorito na sua cozinha? Tem alguma receita especial com ovos, feijão ou requeijão que queira partilhar com todos nós? Por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender convosco. Se achou este vídeo útil e quer receber mais dicas para viver com mais saúde e vitalidade depois dos 60, peço-lhe que deixe um gosto. Esse pequeno gesto ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, não se esqueça de subscrever e de clicar no sininho para ser notificado sempre que houver um vídeo novo. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número no seu cartão de cidadão. A verdadeira força, a alegria de viver, essa está nas suas mãos e, como vimos hoje, também está no seu prato. Um grande abraço e até a próxima.